Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos para mais uma revisão de história. Hoje a gente vai falar sobre o tema família. Nós estudamos, quando a gente falou sobre os grupos sociais, nós falamos que os grupos sociais eles são formados por pessoas que fazem convívios com a gente, certo? E a gente também falou que o primeiro grupo social é a nossa família, tá? Por que que o primeiro grupo porque é a nossa família? É porque quando você nasce, você vai pertencer a esse convívio, vai ter a mamãe, o papai, irmãos, tem pessoas que vão ter irmãos, ou então é o primeiro filho, então não vai ter irmãos, vai ter irmãos depois, ou não vai ter irmãos. Mas aquele convívio com aquele grupo, ele vai estabelecer o primeiro grupo social, que é sempre a nossa família. Depois a gente vai adquirindo outros grupos sociais no decorrer da nossa vida, tá? É, mas por que, que o primeiro grupo social, a nossa família, ele é tão importante? Ela é importante porque ela promove a nossa educação, é ela que nos ensina o certo e o errado. Ela vai nos falando os valores. Ela vai ensinando a mamãe desde pequenininho. Vocês começam a andar, começam a falar. E quem está instruindo vocês nesse aprendizado é a mamãe, é o papai, é a vovó, é a sua família que vai promover essa educação, esse ensinamento, vai falar para você, vai te direcionar, vai falar, olha, vai estudar, você tem que fazer um curso, você tem, vai te colocar na escolinha de futebol, ela que vai falar como você tem que respeitar o próximo, quais são todos esses valores que a gente precisa para ser uma pessoa de bem e atuante na sociedade. Então, ela vai nos influenciar nesse comportamento, como eu vou me comportar, tá? Então, a gente até brinca que a gente fala que os pais são o espelho do filho, tá? Então, o filho, ele normalmente ele olha para o pai, se o meu pai está fazendo, então é o certo. O pai vai ser o espelho, né? Ele que vai ensinar esse comportamento, esses valores, como você vai ser, como você crescer. A gente normalmente costuma herdar muita coisa dos nossos pais, porque essa é a função da família, tá? De nos transmitir conhecimento, ajudar na formação dos nossos valores, e isso vai acontecer dentro da nossa família. Mas o que é a família? Família, lá quando a gente lê o livrinho do Garotinho Já, ele falou do que ele acha que é a família. E é um conceito muito certo, porque é um conceito que ele fala que família são todas as pessoas que moram debaixo do mesmo teto. Nós temos a família tradicional, que a família tradicional é quando tem o pai, a mãe e os filhos, tá? Isso se configura uma família tradicional. Mas hoje a gente não tem só esse tipo de família que é o pai, a mãe e os filhos. Acontecem várias coisas, a gente sabe disso, a gente vê muito quando não é na nossa casa, é em alguém próximo dentro dos nossos parentes, né, do nosso grupo familiar. E aí a gente consegue perceber que existem vários tipos de famílias diferentes, contanto que essas famílias, dentro de sua própria casa, eles criam um hábito, né? O conhecimento, o respeito. Ela é uma família, é o conjunto de pessoas que moram debaixo do mesmo teto. Por exemplo, quando a mamãe e o papai não já vivem bem e eles decidem se separar, eles vão constituir famílias diferentes. Por exemplo, o filho, às vezes, normalmente fica com a mãe, ou acontece do filho ficar morando com o pai. Isso já é constituído uma outra família. Mãe e filho, pai e filho, ou quando os filhos não ficam com os pais e vão, por algum motivo, morar com os avós, vai ser criado pelos avós, ou vai ser criado pelos tios, e assim vai. São vários diferentes tipos de famílias, tá? O que importa mesmo é o ambiente familiar.
O ambiente familiar é aquele que a gente vai construindo através dos nossos costumes e dos nossos hábitos, tá? E aí, dentro desse ambiente, a gente vai ter uma harmonia, porque ninguém pode viver dentro de uma família que só vive brigando. A gente tem, a gente tem dentro do nosso ambiente familiar o afeto como base, né? Porque a gente precisa ter o respeito, o carinho, a harmonia, tudo isso para a gente ter um bom viver e um bom conviver dentro da nossa família, que nos proporciona tanta proteção, né? Confiança, elas que nos direcionam para um caminho, né? Quem aqui, por exemplo, a Tia Beth lembra tanto de coisas que a minha mãe falou quando eu era muito pequenininha e que eu levo e que eu falei para os meus filhos, e eu tenho certeza que os meus filhos vão falar para os meus netos. Por quê? Porque são coisas que a gente vai transmitindo para o outro como algo que a gente é bom para ele, é algo que a gente precisa fazer para a gente ter uma boa vida, tá? Então, a família, ela tem essa responsabilidade de nos conduzir, de ajudar na nossa formação, tá? Para a gente se tornar um adulto com condições de ser uma pessoa atuante, uma pessoa legal na nossa sociedade, né? Um ser humano muito legal, atuante, ajudar o próximo, ter respeito, não judiar das pessoas. Isso tudo a gente vai aprendendo quando a gente é pequenininho dentro do nosso ambiente familiar, tá bom? Um forte beijo, boa revisão, bons estudos e até a próxima aula.